Vou mostrar agora, querido, como é que é o proceder de uma pessoa salva. Diga comigo, proceder de uma pessoa salva. Proceder é comportamento, estilo de vida, maneira de viver. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares, fala comigo, confessares. Agora diga comigo assim, diga assim comigo, confessares, de novo, vai. Falou, quer dizer viver falando, fala aí. Viver falando, fala aí. Então, olha bem, se você confessar com a tua atitude, com o teu comportamento, com o teu testemunho, com a tua estilo de vida, né? Você sabe que nós não falamos só com palavra. Diga comigo assim, uma atitude vale mais do que muitas palavras. Olha bem, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Logo, querido, quando você perde um ente querido, quando algum parente seu morreu, ou morre, ou uma pessoa da tua família morre, dói muito, dói. Dói, querido, ver um querido, uma pessoa que você conviveu com elas partindo. E você vai lá no velório, depois você vai no cemitério e deixa aquele corpo lá. Vai ficar um vácuo, né? Logo todo mundo esquece, mas a família, tem família que morre junto. Mas nós não temos, querido, que deixar nós sermos absolvidos por isso, porque nós vivemos por uma esperança. Jesus, ele veio para salvar o que havia perdido, para dar, querido, esperança. Esperança de quê? Que a morte não é o nosso fim. A morte, querido, não é o nosso fim. Todos nós vamos ter que encarar a morte em algum tempo. E posso te garantir que é breve, é logo. E todos nós devemos ter um tal comportamento para enfrentar a morte com a maior alegria, com o maior prazer. Por quê? Porque todos nós temos que ter certeza que nós vamos nos encontrar com Jesus e vamos ter um corpo ressurreto igual ao dele. Por quê? Porque nós cremos que Jesus é a primícia de toda a criação. Jesus é a primícia dentre os mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, e todos aqueles que esperam em Jesus vai ter um corpo glorificado semelhante ao dele. Não só o corpo, mas terá a mesma herança dele. O nosso Pai é riquíssimo, Ele é o dono do céu e do universo. Todo o ouro e toda a prata, até aquela que nunca se encontrou, é do nosso Pai. E nós somos filhos de Deus, gerados em Cristo Jesus, para morar no céu. Todos nós vivemos com essa esperança. E nós vivemos confessando Jesus como Senhor e Salvador, porque nós queremos morar no céu com Ele. Eu queria, querido, que todos fossem crente e que todos morressem hoje e fosse todo mundo morar no céu. Seria a melhor coisa que pudesse existir. Mas por causa daqueles que teimam em não ser salvo, o Senhor prolonga os nossos dias aqui na terra, nos dando um tempo curto, mas muito útil para ganhar o maior número possível de almas. Para isso que você permanece vivo, tá? Porque, querido, vai passar tudo que você tem vai ficar aqui, tudo. Você olha teus filhos com esse vigor, com essa força, né? Aí você não consegue acompanhar eles no pique deles, você vê que, já está indo, está passando. O homem nasce igual planta, cresce, amadurece, morre. Tá? Mas nós temos uma esperança. Nós somos semente. Nós morremos para nascer de novo. Glória a Deus. E aquele que é de Jesus, querido, vai viver para sempre.
Diga comigo assim: tem que viver confessando, testemunhando, fala, se submetendo ao senhorio de Jesus. Fala aí. Diga assim: por causa da esperança. Amém, querido? Efésios 2, 8 e 9, diz assim: portanto, pela graça, vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras. Diga comigo: salvação. Preste bem atenção, querido, tem que saber separar esse assunto. Diga comigo: salvação. A salvação, ela não vem por meio das obras. Diga comigo: por meio da fé. Então, a fé é a fé em Jesus, é Jesus que nos salva, não é a obra. Eu posso ser o crente mais doido, que ora, que jejua, que coisa, querido, não adianta nada disso para a salvação. Se eu pensar é para mim ser salvo, eu estou me condenando, eu estou rejeitando o que Jesus fez. E só por quê, querido? Uma coisa bem simples, grava isso. A Bíblia diz que a redenção de uma alma é tão cara que não tem recurso que não esgotaria antes de que pudesse pagar. Então, não tem um recurso que resgata, que redime, que paga por uma alma. Deus escolheu Jesus porque Jesus era o mais alto preço. E Ele teve que dar a vida dele pela nossa. Então, salvação é pela graça mediante a fé. Mas permanecer salvo na graça é se submeter ao senhorio de Jesus. Se eu entrego a minha vida para Jesus, olha bem, diga comigo: entrega a vida para Jesus. O que você entregou? Fala: minha vida. O que tem na tua vida? Diga comigo aí: intelecto, fala aí. Fala corpo, fala emoções, fala sentimento, fala decisões, fala querer, fazer. Acabou, querido. Tu já era. Só tem um jeitinho de você ser de Jesus. É se você for totalmente dele. Às vezes as pessoas, eu dou alguns exemplos de vida. Eu pego, quando eu vou comprar algo, eu faço a igreja inteira acompanhar, que eu estou orando, que eu já estou, e eles zombam de mim, tira sarro. Eles acham que eu estou... Não, querido, é ensinando a vocês, é com a minha vida, que você não pode comprar uma camiseta sem Jesus deixar. Você não pode comprar um celular sem Jesus deixar. Você não pode fazer negócio sem Jesus deixar. Você tem que temer a Deus, tem que pedir. Por quê? Porque diga comigo: porque eu sou dele. Fala aí. Você é dele. Fala para Jesus: Jesus, eu sou teu. Querido, você pode fazer infinitamente mais do que você deseja e você quer. Mas você tem que te ouvir dele? Pode, filho. Por quê? Porque você entrega a tua vida para Jesus. E agora você faz o que você quer, você vai para onde? Para onde você vai? Para o inferno. É simples assim. Mas eu não concordo. Querido, olha bem, presta bem atenção. O que mais Deus manda fazer para você ser abençoado? Ele fala assim: filho meu, guarda o teu coração. O que eu mais vejo é crente que não guarda o coração. Não guarda o coração, querido. Se magoa por ser repreendido para o bem dele mesmo. Não gosta de ser ensinado. Não gosta de disciplina. Não gosta, querido, de vir na igreja. Não gosta de trabalhar. Não gosta de amar as pessoas. Não gosta. Querido, isso devia ser para você como a caça de um tesouro. Buscar transformação tem que ser como a caça de um tesouro. Você precisa entender, querido, que nós temos que ser valente. Valente para o bem. Amanhã Deus falou assim: eu vou prosperar vocês. Aí você levanta tarde, você não tem esse direito. De repente você está levantando tarde.
Mas agora o Espírito Santo está falando com você, levanta cedo, você continua dormindo até tarde. Aí você supõe você que isso vai dar certo. Que depois Deus vai ter misericórdia e você vai ser abençoado. Não, querido. Você vai colher o que você está plantando. Pegou a palavra de Deus, querido, ela vem para nos dar vida e vida em abundância. Mas você tem que se submeter ao senhorio de Jesus. Entende? Ah, pastor, eu vou largar da minha mulher porque eu não aguento mais. Ah, eu vou largar do meu marido porque eu não aguento mais. Você tem que entregar a vida para Jesus para depois querer fazer alguma coisa. Pode fazer, mas você está fazendo coisa de pessoas que não querem saber de Deus, não querem ir para o céu. Se você morrer, que você vai para o inferno, não é por causa do casamento, é porque você não ouviu a Deus. E eu vou, querido, aqui te explicar uma coisa. Nunca ache-se o bom. Ninguém merece nada. O Espírito de Deus não poderia morar em você se Jesus não tivesse feito um sacrifício. Você não poderia, querido, hoje estar nessa igreja, ouvir a Deus, receber uma bênção, se Jesus não tivesse feito um sacrifício. Se Ele não tivesse vindo, sofrido, morrido, pagasse. É que quando você vai pedir um milagre para Deus, querido, aquilo está na conta de Jesus. Se você ama Jesus, querido, então você entrega a tua vida ao senhorio dEle. Você confessa a Ele, todos vão saber que você é um crente chato. As pessoas vão te chamar de xarope. Um crente otário, chato. Uma pessoa que eles não podem nem falar o que eles gostam, por quê? Porque você reprova com o teu comportamento. Só que na hora que eles precisam, querido, que eles estão numa vida bem difícil, eles vão atrás de você. Eles vão lá, eles vão procurar aquele. Você sabe qual é o crente mais procurado na cidade? É o mais chato. É o mais fanático. É o homem que mais a turma, querido, criticam ele. Por causa do modo dele viver. Porque o modo dele viver, querido, condena todos os gostos das pessoas. As pessoas vivem fazendo o que quer, querido. E elas não sabem que elas têm que fazer, querido, aquilo que é preciso. Aí, querido, diz assim, ó. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Por esse motivo. Põe no 10, por favor. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Então, olha bem, Jesus, ele vai fazer você uma nova criatura, que jeito? Obedecendo, buscando o gosto de Deus, você é uma nova criatura em Jesus, tá? Para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Então, quando você lê a Bíblia, é para você aprender, né? A poder ouvir a palavra e fazer as coisas do jeito de Deus, não mais do teu. Às vezes as pessoas ficam achando que a turma está invocando com ela. Não é, querido. É que você precisa fazer o que Deus manda. Por exemplo, se eu ver alguém distraído aqui conversando, irmão, presta atenção aqui, eu estou pregando. Aquele irmão, pô, o pastor me chamou a atenção na frente de todo mundo. Ué, querido. Por que o pastor fez isso? Porque ele está fazendo algo que desagrada a Deus. O pastor está chamando a atenção para ele parar de fazer isso, porque isso não agrada a Deus. E se ele começar a fazer as coisas para agradar a Deus, quem vai ser beneficiado é ele. E as pessoas falam, mas não pode, pastor, não pode? Vai tudo para o inferno, querido, se não aprender. E a culpa passa a ser do pastor. Entende? E que hora que tem que ser chamada a atenção? É a hora que está fazendo a coisa errada. Né? Glória a Deus. Ó, aqui eu estou falando assim, o que é que você deve crer? Como você deve se comportar? A salvação é pela graça, é pela tua fé em Jesus. É entregar a tua vida para Jesus e Ele ser Senhor da tua vida.
Digam comigo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. É um resumo, tá? João 5:24. Glória a Deus. Em verdade, vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó, diga comigo, quem ouve a minha palavra. João 1:12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Agora, querido, você tem o direito de se tornar filho de Deus, não quer dizer que é. Você tem o direito, você recebe o poder de Deus, tá? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Diga comigo assim, o salário do pecado é a morte. O que é pecado? Crente, pecado é beber, fumar, matar, roubar? Não. Pecado é você fazer o que você quer, é andar pelo seu entendimento. O seu entendimento, querido, agora, ele deve se voltar ao propósito. Eu vou ajudar a acontecer esse propósito. E aí o Senhor, que você vai buscando o Senhor, todo entendimento vai ser para realizar aquele propósito. E se aquele propósito for de Deus, querido, o que você aprende nele faz a tua empresa prosperar, faz tua casa ser consertada, faz, querido, a sua vida endireitar. Mas se o teu coração não estiver no propósito de Deus, querido, tua vida vira uma bagunça. Você não prospera nas outras coisas da tua vida. Tua vida fica amarrada. Se alguém perguntar, pastor, qual que é o propósito que você se apegou para que você tenha conseguido prosperar tanto? Igreja. 14 anos na Metodista, todo culto, primeiro que chegava, último que saía, tudo que era difícil, tacava no Zé Trovati que ele executava. Segredo da minha prosperidade, segredo de Deus, falar assim, preciso de um ministério para fazer uma obra para mim, abrir um novo ministério. Dedicar totalmente ao propósito de Deus da igreja. Não é a gente que consegue, mas era a minha vontade, era o meu esforço, meu empenho dentro do propósito de Deus. E tudo aquilo que a igreja programava para fazer, eu estava lá para ajudar, mesmo que fosse o ministério de outro. Eu estava ali para somar e fazer acontecer. E aí o que aconteceu? Deus me abençoou. Agora você, querido, a gente fica querendo que as pessoas prosperem, se envolva na obra, fica firme na obra, entenda a obra de Deus, entenda o chamado do lugar, se dedica para que isso aconteça. O resto é consequência. Querido, só o homem pode fazer obra para Deus na terra. E se você voltar para Deus, que Deus, eu quero uma bênção, conserta meu casamento, me cura. Ele não tem problema nenhum com isso. Mas o que Ele quer de você é falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Com certeza que Ele já falou para você, quanto que eu fiz na tua vida porque eu quero salvar almas. O Senhor veio para salvar o que havia se perdido. Só isso que Ele quer. Aí, o jeito dele salvar não pode ser do teu jeito. Eu não concordo que tem que ir na igreja. Tá, querido? E você consegue estar na casa de todos que estão aqui, todo domingo? Consegue? E como é que você vai fazer o pessoal, todos aqueles que você evangelizou, estar num lugar só?
ouvindo uma palavra só que é para todos. Então, isso é rebeldia, isso é contra o propósito de Deus, contra o Senhor. Lógico, se houver uma perseguição, alguma coisa, nós vamos ter que reunir escondido e tal, mas a igreja, nós não estamos limitando a isso. Mas quando pode, tem que fazer. É projeto de Deus. Se você tivesse trazido um visitante aqui hoje, ele ia ouvir essa palavra. Ele ia receber oração, ele ia receber uma profecia. Né? Ele ia receber algo diferente daquilo que você fez, que ia somar na vida dele. Se você não faz nem isso, quer dizer, não está fazendo o que Deus quer. Temos que procurar, esforçar, fazer o que Ele quer. E orar por isso, buscar isso. E arriscar, ir para o pau, tentar. Senão, querido, nós não estamos agradando a Ele. Agora eu vou mostrar para vocês, querido, que o segundo ponto, né, que nós temos que depois do senhorio de Jesus, é amá-lo. Diga comigo, amá-lo. João 14, 15. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Fala para o teu irmão aí. Quem ama, obedece. Fala para ele aí. Quem ama, obedece. 1 João 5, 2 e 4. Desta maneira saberemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos. Ah, querido, você pensa quando você ama a Deus, quando você, ai Deus, como é que é gostoso o Espírito Santo, e chora. E rola, eu amo a Deus. Não, aí é gostar de Deus. Nem todos que gostam amam, sabiam? Por exemplo, né? Você pode gostar de algo, mas não amar aquilo. Amor é construído através de um relacionamento. É um comportamento, querido, de construção. Por exemplo, quando você está paquerando uma menina, você pode estar gostando dela. Agora você vai estar amando quando você começar a ver os defeitos dela, a chatice dela, aí você vai amar. Diga comigo, amar a Deus é se submeter ao gosto dele, naquilo que eu não gosto, naquilo que eu não quero. Vocês estão entendendo ou não? Amar a Deus não é esse prazer que você pensa, essa vontade que você pensa. Amar a Deus é pagar o preço. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Ele deu? Deu para sofrer, para fazer o que não queria. Tá? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Diga comigo, não basta dizer, fala aí. Fala, não basta falar. Mas somente o que faz a vontade do coração. Não, é a vontade do meu Pai que estás no céu. Só esse que vai entrar. E você sabe, querido, tem gente que pensa assim, né? Não, mas eu faço a vontade de Deus. Só que está acontecendo algo na vida dele e ele está fazendo o contrário. Ele está passando um momento difícil lá no trabalho, ele está com bronca do patrão. Ele não quer honrar o patrão, ele não gosta do patrão. Está acontecendo algo no casamento, ele está com raiva, com nojo, querendo largar. Ele só ama, querido, quando as coisas estão favoráveis à alma dele, à emoção, aos sonhos, o plano dele. Isso não é amor, querido. Isso é coisa demoníaca. Amor ama
em qualquer situação, e ele é provado e é verdadeiro nas horas difíceis. Hora difícil não é uma hora de enfermidade, uma hora de dor, uma hora de coisa, não. É uma hora que você tem que abrir mão dos seus sonhos, do seu plano, da tua própria vida, para fazer o que é preciso por causa da vontade de Deus. Tiago 1:22. Pastor, você bateu em mim, então tem que amar o pastor, quando está batendo, amar, orar por ele, falar assim, agora é que eu vou ficar firme nessa igreja. Aí você está fazendo a vontade de quem? Aí você está falando, ó Deus, estou fazendo por causa de ti, está vendo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Então tem gente que só ouve, né? Não larga Jesus, por quê? Porque é um necessitado, mas não quer obedecer em nada. Diga comigo, libertação é obediência. Você só liberta. Você sabe, querido, quem mais o diabo usa para prender nós? É nós mesmos. O diabo criou prisões em nós, querido, de gosto, de prazer, de modo de pensar, de viver. E aí, quando alguém está mexendo nessa corrente que te prende, você fala, não mexe, eu gosto, eu quero ficar. Quem não está me ofendendo? Já viu o drogado, né, gostar que tira a droga dele? Só quando ele está morrendo, quando ele está morrendo mesmo, aí ele fala, eu quero ficar livre, mas ele não consegue, por quê? O gosto, o prazer, a vontade, problemas, depressão, pressão, tudo quanto é coisa está ali para ele voltar na droga. Assim é, querido, o teu modo de pensar. Não concordo com o pastor fala, eu não penso assim, eu penso diferente. Então, a palavra que a gente está dando é uma palavra que liberta. Liberta do quê? Do você mesmo. É tu mesmo que te amarra. O diabo, ele construiu uma maneira de pensar, construiu. Agora, por que Deus está falando, vou te dar uma nova vida? Aquele que crê em Jesus, tudo se faz novo. Se alguém está em Cristo, a vida velha já era, tudo se fez novo, né? Tudo se faz novo. Não é fácil? Não é fácil porque tu é difícil. Não é fácil porque tu é difícil. Se tu fosse fácil, é só se submeter, né? Mas pastor, o senhor não sabe da minha situação. Querido, é a sua situação que é a tua libertação. Usa ela para fazer a vontade de Deus. Quanto mais difícil. Por que é difícil? Porque você não quer. Vamos lá. Gálatas 5:22. Agora, querido, eu quero te explicar uma coisa. Fazer um resumo da pregação para nós entrar no ponto final, tá? Preste bem atenção. Somos salvos pelo que Jesus fez para as boas obras. O que é essas obras? Essas obras é um projeto de Deus. Segundo ponto, você precisa amar a Deus. Amar. Para amar a Deus, para quê? Para você comprar o objetivo de Deus nessa terra. Igual eu citei o caso de você ama uma pessoa e vai trabalhar para ela, ela tem muita coisa, você vai querer resolver os problemas da vida dela. Aquilo mostra que você ama. Se você não fizer isso, você não ama Deus, porque Deus é dono do universo. E Ele escolheu nós para sermos administradores, representantes legais dEle aqui na terra. Tua vida é o primeiro bem que Deus confiou para ti mesmo. Depois tua casa, tua família. A obra dEle agora, como tudo vai ficar aqui, nós não vamos levar nada do que nós construímos, é te usar para ganhar vidas, porque nós vamos morar com Ele. Lá é nova herança. Para isso você precisa então, querido, obedecer. Quem obedece é aquele que deixa de viver do teu jeito. Para de querer compreender as coisas do jeito que você compreende e entra num propósito e obedece para poder alcançar aquele propósito. Quem ama a Deus, obedece. Quem ama a Deus não é quem sente, quem gosta, quem tem prazer, é quem obedece para alcançar o propósito. Amém?
Depois que você estiver vivendo assim, como é que você sabe que você é salvo mesmo? Qual que é a parte de Deus? Aí é a parte, querida, é a primeira parte. Diga comigo, é a parte minha. Você precisa fazer tua parte. Jesus fez a dele, agora você faz a tua e Deus dá o feedback. Você só pode confiar que está dando certo na hora que vem a resposta de Deus. A hora que Deus falar assim, este é meu filho amado, em que a minha alma tem muito prazer. Então na hora que Deus olhar para você, Ele vai falar assim, este é meu filho amado, faz a minha vontade, por isso Ele me dá muito prazer. Como que Deus responde isso? Deus responde através do Espírito Santo. Pode ver que Jesus, por ter feito a obra bem feita, Deus falou assim, por isso o Senhor deu a ele óleo de alegria mais do que todos os outros. Gálatas 5:22. Depois que você estiver fazendo tudo, o Senhor vai te encher do Espírito Santo. Não é essa unção que você recebe na igreja, é uma unção que vai ficar permanente em você 24 horas por dia. Você se torna um homem, uma mulher de Deus por causa dessa unção, que vai em qualquer momento, pode te acordar da manhã, pode te tirar do banheiro, você enrola correndo ali, pá, já pode ser usado por Deus. A alegria é constante, o óleo é constante. Essa é a resposta, é o feedback do Espírito para você. Então, se você vive do jeito que eu estou falando nas duas primeiras partes da pregação, crendo em Jesus, obedecendo, e agora você, querido, tendo a testificação do Espírito, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, contra essas virtudes, não há lei. Romanos 14:17. Porquanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Diga comigo, selado. 2 Coríntios 1:22. Nos selou como sua propriedade e fez habitar seu Espírito no nosso. Aonde o Espírito habita? Fala para o teu irmão aí, coração. Fala, coração é o centro predominante das emoções. Fala assim, dos desejos. Significa o seguinte, o Espírito de Deus ficou habitando no maior desejo do teu coração. E o seu desejo o que é? Cristo. Projeto dele, obedecê-lo. E aí o Espírito Santo sela, diga comigo, o feedback de Deus, fala aí. A resposta é o Espírito Santo. Aí, querido, tem gente que vou parar agora, se eu for ficar pregando, terminar. Olha bem, tem gente que fala assim, pastor, eu posso falar que eu tenho certeza da salvação? Vê se o Espírito habita em ti 24 horas por dia. Não vale na igreja. Por que não vale na igreja? Porque aqui o Espírito Santo vai manifestar, querido, no ladrão, na prostituta, no visitante. Quanto pior, mais ele manifesta. Por quê? Por quê? Porque ele quer ganhar aquelas pessoas para Jesus. Mas os que são de Cristo Jesus, eles são aqueles que vivem para Cristo. E ele vai achar, querido, gozo, alegria, na vontade de Deus e não na sua vontade. Então tem um monte de gente aí que já está desviado, por quê? Porque ele quer achar alegria na vontade dele, nos sonhos dele, e não está amando e sonhando o sonho de Deus para a sua igreja, para o seu chamado pessoal, está desviado.
Então ele não tem aquela alegria constante, permanente, né? Primeiro a gente não tinha essa alegria porque nós não sabia que nós não podia dar tanta importância às coisas para nós estarmos um coração livre. Agora você sabe disso, mas teu coração não é de Deus ainda. Deus está no teu coração para quê? Para fazer seus desejos. Mas Ele só pode, querido, te libertar de você mesmo se você estiver em Deus por causa dos desejos do coração dEle. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Que o desejo do teu coração, Pai, entre em nós e nós possamos recebê-lo com maior festa, Pai, com a maior alegria. Deus, perdoa os meus irmãos, me perdoa, Pai, se em qualquer coisa nós não fizemos a tua vontade. Eu sei que a graça, Deus, está valendo muito aqui, porque o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas estamos sendo informados para o nosso próprio bem, para que nós possamos prosperar, Pai, sermos valentes, Pai, e abençoados, no meio de uma geração atribulada de tanta maldição, Pai. O Senhor nos levanta para ser luz do mundo e sal da terra, Pai. Eis-nos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Querido, por que eu trouxe essa palavra? Porque não tem nada de errado, está tudo certo. Mas nós precisamos, querido, nós precisamos sair desse erro que nós andamos vivendo, para viver para Jesus. Depois você vai saber, querido, assim, que nós somos muito despreparados, nós não sabemos o que é priorizar a Deus 24 horas por dia. É lógico que a igreja tem prioridade, mas amanhã você vai acordar cedo, não é a igreja que é prioridade. No coração, diga comigo, no coração está acima do trabalho. Diga assim, tanto é que eu quero ganhar mais, para dizimar mais, para abençoar a obra de Deus mais. Então, olha bem, esse propósito já faz a igreja ser a razão do seu trabalho, já faz a sua família ser a razão do teu trabalho, já faz, se você ama a tua família, você vai se empenhar no teu trabalho. E aí, querido, lá você vai fazer do jeito de Deus, porque se o fruto do Espírito tem que condizer com teus propósitos, por exemplo, tem que vender de forma justa, tem que tratar as pessoas de forma justa, honesta, sendo valente, mas nunca sendo injusto, nunca sendo uma pessoa ruim. Tem pessoas, querido, que ela acha que ruim é o modo de falar. Não é, querido, ruim é por que você fala. Tem gente que é ruim e fala mansinho, e dá umas carcadas na gente com toda delicadeza. Mas há uma maldade no coração que nem Satanás quer ficar perto dessa pessoa, porque sabe que ela é ruim demais. Se ele ficar perto dela, ela quer prejudicar. Mulherada que é assim, né? Elas guardam a coisa no coração assim, ó. Elas estão boazinhas, mas querendo vingar. Vingar de um modo assim, ó, bem delicado, bem, né? Bem sutil, né? E assim vai, né, querido? Quem é casado sabe disso, né? Então, tem homem também que é assim. Ele é bom, ele obedece, sabe para quê? Para vingar. Vingar, para mostrar que ele é o bom. Querido, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso não é uma boa escolha. Ser uma pessoa má não é uma boa escolha. Você tem que ser uma pessoa de coração aberto para Deus, que ama, transparente, fiel, para Deus, porque o Espírito de Deus, querido, ele sonda o mais íntimo das motivações, das intenções nossas. Então não é você obedecer, porque você pode obedecer com malícia, com maldade, e isso é pior, querido. Você tem um pecado pior, porque você carrega o pecado na natureza. Esse pecado você precisa confessar, arrepender, parar com isso, porque isso para Deus pesa mais do que matar,
roubar. As pessoas geralmente eles criam esse coração porque elas querem fazer mal para as pessoas, mas de uma maneira que ela não pague o preço. Entende? Isso chama-se malícia. Tem pessoas, que ele quer ser um bom pregador só para provar para os outros que estão enganados a respeito dele. Quer dizer, tudo baseado em competição, inveja, tudo, e não baseado no desejo do coração de Deus. Nós fomos criados para ser ruim, maldosos, nós fomos criados para ser assim. Mas até quando nós buscamos, pode ver, a maioria das pessoas não aceita o evangelho, por quê? Está me ofendendo, minha religião. São pessoas más. Mas são as pessoas mais boas que tem, como pessoas. Mas elas fazem isso o tempo todo para mostrar que elas são boas, mas não são, querido. São pessoas que estão presas na sua religiosidade. E nunca, se não se libertar disso, nunca vai entender o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando aqui, querido, o Espírito da vida e vida em abundância é uma coisa que está aqui, ó. Que tá aqui. Diga comigo, é isso que eu quero. E eu estou te ensinando que tem que se livrar disso, tá? Essa malícia tem que sair da tua vida. Isso não vai te fazer bem. Você não gosta de ouvir isso, é essa malícia que faz com que você nunca vai entender realmente o que Deus tem para você. Nunca vai deixar você chegar no lugar que Deus quer te levar. Nas bênçãos que Deus quer que você viva. Que o Senhor abençoe a tua vida. Deus, eu abençoo as pessoas que me ouvem em casa, que elas sejam repletas, Deus, de conhecimento de quem é Jesus, da comunhão com o Espírito Santo e dos teus propósitos, Pai, que é continuar a obra de Jesus aqui na terra. Pai, que essas pessoas, Deus, sejam livres da malícia, da maldade, da obediência maliciosa, Pai, da religião, Deus, que é sem propósito, que vem do teu coração, mas que elas voltem para ti, Deus, e sejam salvas. Lembre-se sempre disso, querido. Você vai morrer. E a palavra de Deus, o Senhor disse assim: vigiai e orai para que aquele dia não vos pegue de surpresa, encontrando vossos corações sobrecarregados com os cuidados dessa vida. Lá tem outras coisas, mas o que chama muita atenção chama os cuidados dessa vida. Às vezes você está cuidando tanto da tua saúde, está esquecendo que você tem um Deus que cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém.